Caros irmãos moçambicanos, povo oprimido, aquele povo que reivindica, aquele povo que olha Moçambique e os resultados que nós queremos sobre este país, sobretudo agora que o país ainda está na epopeia do processo eleitoral. Ontem, no período da tarde, estamos a falar do dia 25 de novembro, recebemos um comunicado vindo do Conselho Constitucional. Um comunicado didático, de fácil compreensão. Um comunicado que não tem um cunho jurídico. É um documento que quem lê imediatamente percebe do que se trata dentro do documento. Mas vale a pena a gente trazer este documento para o domínio público, porque o Conselho Constitucional rendeu-se à verdade. O documento analisado e bem lido, vamos já perceber que cada ponto que o Conselho Constitucional foi se esgrimindo, nós vamos a perceber que está do lado da verdade. O lado da verdade é trazer a verdade à tona para que Moçambique tenha a paz, tenha a concórdia, tenha uma melhor governação no futuro. Não é esta que passou. O Conselho Constitucional trouxe este comunicado depois da onda de fake news que nós vimos, que ainda ontem iria se pronunciar. Não se pronunciou. Devido à pressão popular, o Conselho Constitucional entendeu que deveria trazer este comunicado. Mas tem uma coisa boa que eu preciso de partilhar com vocês. Aliás, eu estou ciente de que vocês também já leram o comunicado. Mas vale a pena a gente trazer a abordagem do comunicado para uma melhor interpretação daquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ler. Olha, o Conselho Constitucional reconhece, este é o primeiro ponto, que o país não está bom. O país atravessa momentos bastante dramáticos politicamente, resultante das eleições presidenciais, legislativas, das assembleias provinciais e de governadores, que tiveram lugar no dia 9 de outubro. O Conselho Constitucional diz que esta constatação é o resultado de um trabalho árduo que está sendo feito dentro do gabinete, com vista a trazer a verdade eleitoral. Olha, porque são várias pessoas que comentam, interessa a nós, os eleitores e ouvintes, exatamente daquilo que está acontecendo no nosso país, a gente recorrer num artigo que foi produzido ainda ontem pelo jornal A Carta, do meu amigo Marcelo Mossi, que dizia uma coisa com muita substância e de forma faseada. Posso até citar a fonte da carta. A carta diz o seguinte: em primeiro lugar, o Conselho Constitucional, aliás, os juízes do Conselho Constitucional queixam-se. Os juízes dizem que têm sido alvo de ameaças nas redes sociais. E essas ameaças é uma intimidação. E eles consideram que não é arma propícia para a democracia. Senão, segundo o Conselho Constitucional, elementos de um tipo de crime. Sim, por causa das ameaças. E nós, de facto, nos apercebemos disso. Mas vale a pena a gente trazer essa abordagem para as pessoas poderem perceber. Há dias atrás, nós vimos o comando-geral da polícia quando dizia basta as manifestações. Estamos a falar do comando-geral. Estamos a falar da polícia que tem como responsabilidade garantir a tranquilidade e a ordem, através do seu máximo. Veio publicamente dizer basta. O ministro do Interior também basta.
Sabe o que é que diz o Conselho Constitucional? No comunicado que está exposta e publicamente na mira do povo moçambicano, o Conselho Constitucional diz o seguinte, vale a pena os comandos ouvirem isso. Sendo indiscutível que a liberdade de expressão, informação e de reunião e manifestação constitui um direito constitucional, consagrado e legalmente regulamentado. O Conselho Constitucional apenas lamenta o facto de algumas manifestações terem se resvalado em atos de vandalismo e de limitação de liberdade individuais de todos quantos não deram ou de quantos não aderiram às manifestações. E ouviram o que disse o Conselho Constitucional? O Conselho Constitucional reconhece que as manifestações é um direito constitucional. E vocês, os outros, que dizem basta, onde é que buscam esta sustentabilidade? Buscam aonde, senhores? Voltamos para a carta do meu amigo Marcelo Mossi. Marcelo Mossi, na carta, diz o seguinte: em segundo lugar, o Conselho Constitucional admite ser alvo de pressão quando afirma que tem havido pronunciamentos individuais, institucionais, nacionais e estrangeiros que apelam à transparência e integridade do processo eleitoral, dirigido ao Conselho Constitucional como instância da última palavra neste processo. Mas com muita razão, porque o Conselho Constitucional é o garante da constitucionalidade. Onde é que nós iríamos nos queixar? Onde é que nós iríamos colocar exatamente esta preocupação nossa? Então, vale a pena a gente procurar trazer o que é que diz o comunicado, o que é que diz alguns artigos de opinião. O comunicado do Conselho Constitucional traz uma abordagem muito interessante em relação às ameaças que estes juízes conselheiros têm sofrido. Mas nós estamos cientes que não é qualquer instituição que ameaça os juízes conselheiros do Conselho Constitucional. Não é qualquer instituição. Não é o povo. O povo que clama pela verdade eleitoral. Não é. Não é o povo. Quem ameaça o Conselho Constitucional só pode ser a Frelimo. Só pode ser a Frelimo. Só pode ser a Frelimo. Esta é a única entidade que nós sabemos que pode estar a ameaçar o Conselho Constitucional para que os juízes validem ao seu favor. Validem ao seu favor. Mas há um dado muito interessante, meus senhores, neste documento do Conselho Constitucional, neste comunicado. Vale a pena nós trazermos isto, esses pontos, para que a nossa sociedade aperceba a natureza. O Conselho Constitucional está ciente de que este processo não ocorreu da melhor forma. Mas nós sabemos perfeitamente que existe algumas entidades que forçam que o Conselho Constitucional tome alguma atitude em volta exatamente deste processo. Num dos artigos, presume que seja o 8º artigo do comunicado. Escutem o que foi escrito pela nossa mamã Lúcia Ribeiro, que é a presidente deste órgão. Aliás, a pessoa que assina este documento. Sendo este órgão o guardião da Constituição, a Constituição da República e as leis são os instrumentos de proteção
de proteção do sufrágio universal, direto, secreto e periódico, democrático, de direito consequente. O Conselho Constitucional jamais poderia eximir, atenção, jamais poderia eximir da sua obrigação constitucional da busca da verdade. Atenção, da busca da verdade e justiça eleitoral. O Conselho Constitucional jamais iria se eximir da busca da verdade. Quando diz da busca da verdade, já está mais que claro para onde é que nós estamos a caminhar. Quem vai ser proclamado vencedor exatamente destas eleições. Ainda diz mais, sendo irrecorrível, este órgão deve ser justo. Deve ser justo. Constitucionalmente válido. E devidamente fundamentado nos elementos apurados no processo. É o que diz o comunicado do Conselho Constitucional. Agora, ai de ti, que você vai tentar, usando a força, ou tudo quanto você tem, para contrariar exatamente este desejo popular. E vocês esperam que nós calemos? Não, nós não vamos calar. Nós não vamos calar. Olha, um outro dado muito interessante no documento, vale a pena a gente citar. A independência dos juízes do Conselho Constitucional reflete-se, atenção, no facto de que os mesmos, estamos a falar de juízes, sustentam as suas decisões na base da Constituição e nas leis, formulando livremente, com a sua convicção. Moçambicanos, esses juízes, qualquer decisão que vão tomar é individual, é da sua consciência. Não pode haver aqui qualquer tipo de interferência política. Não. Está no documento do Conselho Constitucional. A partir de elementos constantes do processo, sem pressões de espécie alguma. Então, significa que esses juízes, olhando exatamente aquilo que está a acontecer, a decisão que vai sair não deve ser feita de forma de pressão, ou porque o Partido Frelimo, conforme está habituado a fazer, chega lá, olha, vocês aprovem exatamente isto aqui. É o que está na lei. É o que está na consciência do Conselho Constitucional. Senhores, não há mais nada que nós vamos ter que dizer aqui do que trazer exatamente esta fundamentação bastante eloquente do Conselho Constitucional. E recordar... Agora, podemos nos questionar por que é que o Conselho Constitucional está a tomar esta decisão? Aqueles são moçambicanos, vivem Moçambique, vivem a realidade de Moçambique. Aqueles são moçambicanos que foram votar e viram quem foi o verdadeiro vencedor. Nós não podemos negar que o vencedor dessas eleições foi Venâncio Mondlane. É Venâncio Mondlane, sim senhora. E o Partido Podemos. E os outros partidos que foram negados e foram carregar toda a Assembleia da República para um partido contestado pelo povo. Isso foi visível. Porque, meus irmãos, se não fosse isso,
Aquilo que nós vimos na Universidade Eduardo Mondlane no dia da graduação jamais aconteceria aqui neste país. De estudantes em plena graduação gritarem para o candidato vencedor. Significa que o nosso país mudou, não é o mesmo. Atenção, não é o mesmo. No dia que o Venâncio Mondlane disse que todo mundo deve parar 1 hora de tempo nas estradas, vimos todo o país parar. Sem aquelas outras tipos de manifestações, e se calhar aquelas outras que todo mundo teima, que são violentas. Não, o povo parou. Isto significa que alguma coisa não está nada bem neste país. Agora vocês continuam a negar que não há nada. Não. Olha, o Conselho Constitucional diz uma coisa muito interessante neste comunicado. Eu passo aqui a citar. Diz o seguinte: o presente comunicado, atenção, constitui uma exceção à praxe do Conselho Constitucional, porém, ele é feito, atenção, ele é feito em atenção ao momento atual. Ele é feito em atenção ao momento atual. Significa que os juízes conselheiros estão cientes exatamente daquilo que está a acontecer. Não experimentem, senhor, desviando aquilo que são as vontades populares. Porque vocês têm pressão do outro lado de indivíduos que querem colocar o partido que está há 50 anos à força, o candidato que não ganhou para ser o verdadeiro vencedor. Ainda diz, atenção, porém, ele é feito em atenção ao momento atual de alarme social, e, por consequência de grandes perspectivas da sociedade, e tem à vista, por outro lado, exortar aos cidadãos uma maior contenção. Por outro lado, assegurar este órgão que tem vindo a trabalhar aficadamente. Este órgão, o Conselho Constitucional, que tem vindo a trabalhar aficadamente a fim de alcançar a tão almejada verdadeira eleitoral. Espero que vocês que me escutem comecem a aplaudir a partir desse lado onde vocês estão. Almejar a verdade eleitoral. Almejar a verdade eleitoral. Almejar a verdade eleitoral. Está no comunicado do Conselho Constitucional. Meus irmãos, nós não podemos ficar alheios ou reféns. Está aqui. Este documento é do Conselho Constitucional. Eu estava a tentar traduzir aquilo que vem exatamente neste documento. De indivíduos conscientes, que fazem as coisas com consciência, que sabem o perigo que podem correr se as coisas ou as decisões correrem mal. Queremos dizer o seguinte: tudo sobre Moçambique, senhores do Conselho Constitucional, está nas vossas mãos. Se vocês decidirem a favor do povo, bem-vindo à paz no nosso país. Se vocês decidirem a favor do povo, significa buscar a verdade eleitoral. Se decidirem a favor dos ímpios, nós não vamos calar, não vamos dormir. A Frelimo não vai governar. Que fique bem claro isso. Não vai governar este país. Não forcem para 15 de janeiro. Procurem forma de organizar o que está estragado. Este comunicado está mais que explícito que estamos perante com pessoas que pensam, que têm famílias, que têm casas,
que faz a leitura dos cenários. Não se deixem cair em tentação. Mesmo que chovam ou caiam milhões de dinheiros nas vossas contas, saibam tomar a melhor decisão pelo Moçambique. Este é o comunicado do Conselho Constitucional. Obrigado.